Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, então vamos lá, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que o pessoal tem me perguntado bastante, tanto lá no Instagram, que é esse aí, ó, vocês podem dar uma moral, ir lá e seguir, que lá tem bastante conteúdo. Então o pessoal me pergunta bastante no Instagram, quanto no grupo do Telegram, que também tá aí na descrição, vocês podem entrar, fiquem super à vontade, é uma comunidade muito da hora. Então o pessoal tem me perguntado bastante sobre saturação, tá? Como que aplica, o que é, onde vivem, o que come. Não, mas tô brincando, mas é sobre saturação. Então eu vou tentar explicar o prático, né, de uma saturação, tudo que você precisa saber para aplicar. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. É o King! Então galera, para começar, eu vou estar explicando para vocês alguns conceitos básicos de saturação, tá? A maioria das pessoas tem uma certa dificuldade em entender, né, a diferença de saturação e distorção. Realmente é um assunto assim bem debatido, porque abre espaço para várias interpretações de acordo com o segmento que você está falando, né? Por exemplo, os guitarristas, né, que utilizam pedaleira e tal, tem um pensamento sobre o que é uma distorção, e já a galera que produz, né, que tem um conhecimento de produção, pensando dessa forma de produção, talvez já leve para um outro lado. Enfim, realmente é um assunto que abre espaço para debates, tá? Mas eu vou tentar falar aqui de uma forma que facilite o entendimento, tá bom? Então vamos lá, distorção, o termo vem de justamente algo que distorce o áudio, tá? Que molda a onda sonora e distorce essa onda de alguma forma, causando um efeito, né? Alguma reação. Então a gente pode partir desse princípio aí, tá? Que tudo que molda, que muda o áudio é uma distorção. Você está mudando ele, você está distorcendo a onda. Que é um exemplo bem simples de que pode ser considerado uma distorção do áudio, oitava, né? Por exemplo, eu poderia pegar esse vocal aqui. Sigo o alto pra eles não ver. E ó, um dia tem meu poder, que eu tô tão alto, tipo astronauta. Se viram na jaula, eles não vão crer. Ligo a nave logo na descida, ponteiro já vira de... Seguindo essa linha de pensamento, isso aqui é uma forma de distorção, tá galera? Então, realmente, como eu tava falando, distorção é basicamente tudo que você altera a onda. E isso a gente mexe, né? A gente alterando o pitch aqui, a gente tá de fato alterando a onda. Então, é uma forma de distorção, tá? Mas agora vamos falar do termo saturação em si. Galera, a saturação, né, o uso da saturação em produções, ela veio assim, lá atrás, que antigamente o pessoal, os produtores, né, eles utilizavam aqueles equipamentos e os áudios eles eram passados pelas tape machines, né, pelas fitas, pelas famosas máquinas de fita. E essas máquinas, quando eles perceberam, né, que quando eles davam um certo ganho lá, aumentava a saída, se eu não me engano, quando o áudio passava do ponto zero, o som mudava e o som ficava com uma característica diferente, um pouco mais áspero. Então, e assim, alguns produtores gostaram disso, começaram a utilizar propositalmente essa distorção, tá? Que na verdade, esse era uma distorção, né, uma saturação, pode assim dizer, de soft clip, tá? Soft clip é realmente quando o áudio clipa. Então, você tem esse tipo de distorção do áudio. Quando você força um áudio a passar de 0 dB, ele realmente tem essa reação, ele distorce, né? Então, aí alguns produtores começaram a utilizar isso e tal, e isso foi se popularizando, e hoje em dia nós temos vários plugins que simulam essa distorção, né, esse clipe, e como eu estou explicando para vocês, a questão da saturação, né, eu vou explicar agora para vocês de fato o que é a saturação hoje em dia, né, o que os plugins, qual é a técnica que os plugins utilizam, qual é qual é o mecanismo, quais é as técnicas que os plugins e o algoritmo que eles utilizam para realizar hoje isso, né? Que é através de saturadores. E galera, o que é uma saturação? A saturação, na verdade, ela soma harmônicos. Isso vai depender
de qual saturação você vai usar, ela vai somar harmônicos diferentes. E o que é somar harmônicos? Somar harmônicos é adicionar frequências que não existem propriamente naquele som, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui também, ó. Vamos pegar o kick. Se eu der um play aqui, ó, a gente vai poder analisar o que esse kick tem, né? O que de informação esse kick tem nas suas frequências. Então ele tem essas informações aqui, ó. Ele tá nessa área aqui inteira. Mas como eu tô falando para vocês, quando os saturadores eles adicionam harmônicos, não são dessas frequências, eles não utilizam as frequências do instrumento para adicionar, né, os harmônicos, para adicionar a distorção. Eles geram a sua própria frequência, eu posso dizer assim dizer. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou pegar esse kick e vou secar ele. Ó. Tá? Quando eu faço isso, ó, eu acabo de matar todas as frequências que esse kick tinha nessa região, né? Nessa região aqui mais aguda, mais médio pro agudo. Então, ele tá só aqui no grave. Perfeito? Então, agora eu vou adicionar uma saturação. Adicionei essa saturação. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um outro equalizador para a gente analisar como que tá o espectro agora, né? Depois dessa saturação aqui. Ó. Tá vendo que o médio agudo voltou? Tá vendo que essa região média voltou? Por quê? Porque justamente é o que eu expliquei para vocês. O saturador, né, como ele adiciona harmônicos, ele não depende do que o som original tem. Esse som aqui, ó, ele não tinha, ó, nada de agudo. Ó, se a gente abrir esse segundo aqui, ó, olha lá, ele só tem essa região grave aqui. Mas quando você adiciona uma saturação, olha lá, ele passa a ter, por quê? Porque justamente os saturadores hoje eles trabalham adicionando harmônicos, né? E harmônicos inexistentes. O legal, interessante, é que sabendo disso, vocês podem utilizar saturadores, por exemplo, para consertar problemas de sonoridade, né? Digamos que você queira um kick que ele fosse um pouco mais gordo, né? Que ele tivesse um sub maior e ele não tem. Então você pode estar utilizando saturação para trazer um pouco desse sub, tá? Por quê? Porque justamente, como eu acabei de explicar, os saturadores eles utilizam harmônicos que não existem, então ele gera harmônicos. Então, dependendo da saturação que você vai usar, ele vai gerar harmônicos diferentes, tá? Então é importante você testar bastante e você ver que tipo de saturação você quer para cada caso específico, tá? Porque cada saturação vai atuar no espectro de frequências diferente. Vão ter tipos de saturações que vão adicionar mais agudo, vão ter tipos de saturações que vão adicionar mais médio, vão ter tipos de saturações que vão adicionar mais grave, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora um saturador que para mim é assim, é um dos melhores, que é o Saturn 2 da FabFilter, ou 1 também. Enfim, o legal desse saturador aqui é que você pode escolher o tipo de saturação que você quer, né? Tem alguns outros modelos que eles só se propõem a ser um tipo, né? Que é o caso desse daqui, que ele é um saturador, né? Ele representa, né, a saturação de fita que eu falei para vocês lá no início. Então, ele só se propõe a fazer isso. Ele é um saturador do tipo tape, né? Tape, como se fosse de fita. Então, ele só se propõe a ser isso. Mas, como eu estava mostrando para vocês, o Saturn, o bom dele é que você consegue escolher, né, o tipo, ó, tube. Tube é saturação de válvula, né? Então, normalmente é uma saturação um pouco mais médio, um pouco mais grave. Tape já é uma saturação, também tem ali um gravezinho, mas ele brilha também bastante pro agudo. Enfim, aqui a gente tem vários outros tipos de saturação. Tem a saturação de amplificador, que é a distorção de guitarra que eu falei com vocês. Enfim, aqui tem vários. E o legal desse plugin aqui é que você pode, inclusive, trabalhar com bandas. Pode selecionar a banda que você quer adicionar
a saturação e você pode, em cada banda, aplicar uma saturação diferente. Só que assim, galera, vocês têm que tomar cuidado, porque saturação, você pode estragar a sua música, tá? Então é bem comum de você adicionar saturação e acabar errando na mão e acabar estragando. Então realmente é um efeito assim que você tem que tomar um pouco de cuidado, você tem que ter um pouco de cautela na hora que você estiver utilizando ele. Ele tem essa função mix aqui, que é como se fosse um balanço entre o som original, né, sem saturação, e um som com saturação. Então você pode ir balanceando dessa forma, tá? Eu gosto bastante desse aqui, principalmente para utilizar em elementos um pouco mais sensíveis, como baixo ou então vocal. Ele é bem legal. E outro que eu posso indicar também para vocês é o Exciter, né, que é o excitador do Isotope Ozone, da Switch, né? Então, ó, esse também você pode separar por bandas, ó, e aqui também você pode selecionar o tipo de saturação que você quer adicionar, e aqui também tem o quanto e a mix, né, aquele botão mix que é o quanto do som original, e o 100% seria o som totalmente distorcido. Vamos supor que aqui no meio você quisesse distorcer bastante. Ó. Olha como essa saturação aqui ela adicionou um pouco mais de gordura, né, de grave, de sub nesse baixo aqui. Então realmente você pode utilizar da forma mais criativa aí que você pensar. Como eu acabei de explicar para vocês, né, que a gente pode adicionar frequências que não existem, e vocês podem utilizar, né, um saturador com uma espécie de equalizador, principalmente se ele for ser tratado como bandas aqui, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Vou aumentar a região de presença da voz. A região de presença, a gente sabe que é por volta de 4K. Então, eu vou pegar uma região aqui, ó. Vou pegar essa região aqui e vou dar saturação nela. Então eu vou somar harmônicos nessa região próximo de 4K. Somando harmônicos, eu vou ter um ganho, né, naquela região. Só que diferente do equalizador, não confundam, ele não vai aumentar as frequências que já tem, ele vai adicionar frequências. E como são essas frequências, elas são meio distorcidas, então elas causam uma sensação um pouco mais áspera. Então isso é muito legal. Inclusive essa técnica aqui é muito utilizada em músicas gringas. Não sei se você já reparou quando você escuta umas músicas internacionais e tal, que o vocal ele é bem presente, ele é bem áspero também, ele tem aquela textura diferenciada das músicas que a gente costuma escutar normalmente, né? Então realmente é por causa dessa técnica aqui. Sigo alto pra eles não ver. Sonho um dia ter meu poder. Que eu tô tão alto, tipo astronauta. Se viram na jaula, eles não vão crer. Ligo a nave logo na descida. Ponteiro já vira de 1000 a 10. Jana liga pra eu entrar na briga. Bota o Drake Breeze embaixo dos pés. Eles não entendem nada. É que Marte eu tô em casa. Eles não vão entender nada. Eu roubei o game, cara. Enquanto ela e a amiga brincavam. O game tá tão fácil, cara. Ó, então olha o que a gente já tem aqui, ó. Sigo alto pra eles não ver. Sonho um dia ter meu poder. Que eu tô tão alto, tipo astronauta. Se viram na jaula, eles não vão crer. Ligo a nave logo na descida. Ponteiro já vira de 1000 a 10. Jana liga pra eu entrar na briga. Bota o Drake Breeze embaixo dos pés. Eles não entendem. Viu? Vocês sentiram que a voz ela deu um salto mais pra frente, né? E ela ficou com um pouco mais texturizada. Então, justamente, galera, é devido a isso aqui. Porque vocês podem conciliar isso aqui, o pensamento de utilizar saturação, né, com o pensamento também de equalização. Então vocês podem balancear isso e chegar no resultado perfeito, né? Porque vocês podem pegar, por exemplo, áudios que tem alguma deficiência, né, nas suas ondas, que não tenham que não represente bem alguma região, e adicionar através de uma saturação, tá? Lembrando, galera, saturação em excesso é perigoso, porque pode soar muito sujo, tá? Porque, querendo ou não, saturação você está adicionando, como eu acabei de falar, harmônicos. E quando você adiciona onde não precisa, onde já tem bastante, você acaba
trazendo o que fica parecendo sujeira, tá? Sigo alto pra eles não ver, sonho um dia ter meu poder. Então, galera, viram? Realmente dá um aspecto sujo, né, de distorção. Às vezes é isso que você quer passar. Às vezes você quer passar uma coisa realmente exagerada e a proposta é essa. Mas quando não é, tomem cuidado com isso, tá? Porque é bem comum de errar a mão e tal. Então, cara, vai usar saturação? Usa, tá? Com todos esses pensamentos que eu... Todas essas ideias e esse pensamento que eu dei, só que usa com cautela, tá? Escuta bastante, faz o AB, né, que é ficar tirando e pondo assim para escutar se realmente tá fazendo uma diferença boa ou se não precisa, ou se tá fazendo uma diferença negativa, então você tira. Então realmente é um plugin que você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, resumindo aqui, o que eu recomendo são esses dois aí, ó, FabFilter Saturn e o Exciter da iZotope. São, para mim, são os mais completos em termos de versatilidade, tá? Então, esses dois caras aí você pode escolher o tipo de saturação. Então, isso aqui para mim já é um ponto muito positivo. E galera, para fechar aqui, vou dar uma ideia também, que é tudo do que eu já falei aqui, só numa aplicação um pouco diferente. Que é o seguinte... acabei de explicar para vocês, como já falei várias vezes, a saturação ela soma harmônicos, adiciona frequências que não existem. E o que acontece? Quando a gente está mixando, a nossa missão é fazer com que a música soe bem em todos os dispositivos. Essa é a grande missão da mixagem. Que não é todo mundo que tem um sistema de estúdio, que tem um fone excelente ou que tem uns monitores de referência bons. Então você tem que considerar isso também. Então é muito comum a galera escutar música em dispositivos fracos que não representam o grave. E quando a gente está falando principalmente de hip hop, que o grave ele dita muito da música, o ritmo da música, né, ele dita bastante, ele é um elemento muito importante. Então sim, ele deve aparecer nesses dispositivos. Mas aí você me pergunta, como que você vai fazer isso? Se o dispositivo não reproduz grave, como é que você quer que o grave apareça? Aí que tá, ó, dei uns segundinhos para você pensar. Então, justamente adicionando uma saturação. Então você pode adicionar uma saturação no seu baixo para adicionar harmônicos mais agudos e assim fazer com que esse baixo ele apareça em outros dispositivos. Tá? A minha missão é fazer com que ele apareça mais na região aguda. Então, o que me interessa, se eu dividir aqui, ó, é mais para cá, ó, é mais essa região aqui, ó. Então, se eu adicionar saturação aqui, aí você vai escolher o tipo de saturação que você quer. Eu botei bem exagerado para vocês perceberem bastante a diferença. Vamos botar um tube aqui. Ó. Olha como ele está aparecendo mais nessa região mais aguda. E olha que esse baixo aqui ele já estava saturado, ele nem precisaria disso aqui, mas eu estou mostrando a questão de exemplo aqui. Então, essa técnica é muito utilizada no hip hop, galera. Então, tá aí algumas aplicações bem comuns de se utilizar de saturação. E na verdade a ideia desse vídeo não era nem mostrar essas aplicações, era fazer com que vocês entendam como funciona um saturador, né? Como é que o pensamento de você utilizar ele. Porque aí com essas informações que eu dei aqui, com essas informações mais teóricas, mais técnicas, vocês vão conseguir aplicar da forma que vocês quiserem, que é isso que eu quero. Eu não quero que vocês fiquem replicando o que vocês veem por aí na internet, fazendo exatamente igual. Não, eu quero que vocês entendam o conceito das coisas e apliquem da forma que a sua música pedir, tá? Cada música é uma música, cada caso é um caso. Então, cada saturação que você for aplicar, cada aplicação vai ser diferente. Então é isso que eu quero que você entenda, tá bom? Mas eu espero ter ajudado tanto com esses exemplos quanto com essas explicações aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela moral de sempre. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão estar saindo vídeos semanais. Então é isso, ó. Dá aquela moral. Valeu, muito obrigado. Até a próxima e fui!